Começar assim. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui para finalizar o nosso curso de Prioridades do Reino, nossa última aula. Espero que você não só tenha acompanhado e aproveitado aquilo que foi ensinado aqui pelos professores que participaram, que investiram e dedicaram do seu tempo para estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês, mas eu realmente espero que tudo aquilo que vocês ouviram tenha sido colocado em prática na vida de vocês. Sei que existe dificuldade, que nem tudo a gente consegue fazer da maneira que a gente deseja, tem muita coisa que nos atrapalham, mas lembrem-se, estamos tratando de prioridades do reino. E quando a gente fala prioridades é porque, antes de qualquer outra coisa, priorizem, coloquem na frente essas coisas que vocês aprenderam aqui, façam elas, pratiquem elas. Antes de vocês tentarem inserir essas coisas na rotina de vocês, pensem diferente. Como que essas coisas podem, como que a rotina de vocês, na verdade, podem entrar dentro disso que já é prioritário fazer. Tá bom? Esse é o meu desejo para a vida, não só de vocês, mas para a minha também, e daqueles que estiveram ministrando esse curso aí com vocês. E que Deus nos abençoe. Bem, na nossa última aula de hoje, o tema que a gente vai tratar é o perdão. Perdão. E eu quero focar aqui com vocês no que eu considero que é o mais difícil quando a gente fala do assunto perdão, que é saber pedir perdão. Por dois motivos eu acho que isso é muito difícil. Primeiro, porque nós somos orgulhosos. É extremamente difícil reconhecermos quando estamos errados e termos que nos humilhar e pedir o perdão, seja para Deus em primeiro lugar, seja para a pessoa que a gente machucou e fez algo errado contra essa pessoa. Pedir perdão é algo extremamente difícil. Lá em casa eu sempre vou contar os exemplos das minhas filhas, porque é sempre engraçado usar elas como figura, né, como ilustração. A do meio, a Gabriela, é uma menina muito doce, mas ela tem dificuldade de reconhecer o erro dela e depois a dificuldade de pedir perdão também. É algo mais ou menos assim: Gabriela, o que você fez de errado? Dela ficou olhando, não fala nada. Daí você fala filha, que você desobedeceu o papai. Daí ela fala assim: eu desobedeci o papai. Aí você insiste para ela falar direito, tal, daí insistiu, falou direito. Então agora você vai pedir perdão para o papai do céu. Sento com ela, faço uma oração junto com ela, ajudo ela a orar nesse sentido, porque geralmente as orações lá em casa mais ou menos assim: Papai do Céu, muito obrigado, porque eu estou muito feliz. Papai do Céu, muito obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Alguma coisa assim, geralmente. Uma vez ela foi pedir perdão, pedir para ela orar sozinha, e ela falou assim: Papai do Céu, muito obrigado, porque agora eu não vou comer, no nome de Jesus, amém. Tipo, uma situação, não tinha comida, ela não sabia pedir perdão, e então coube eu começar a orar junto com ela. Então, orar, ensinar a pedir perdão. Daí no final fala: agora você tem que pedir perdão. Você fez a primeira coisa que tinha que ser feita, pedir perdão pro papai do céu. Agora olha pro papai e pede perdão pro papai. Aí ela fala: perdão. Então a dificuldade que ela tem, é interessante ver que desde pequena a gente tem esse orgulho que não permite a gente reconhecer os nossos erros. Então esse é o primeiro motivo que eu entendo que isso é complicado, porque nós não sabemos pedir perdão. E segundo, o inimigo coloca um peso na gente. Enquanto Deus apaga, limpa todos os nossos pecados, tira toda a nossa culpa, o inimigo ele fica cutucando, perturbando para que a gente não se sinta digno do perdão de Deus. Ele não quer que a gente experimente da graça que Deus disponibiliza para da gente através do seu Filho. Ele quer realmente distorcer isso. Então, por mais vezes que a gente talvez esteja pronto a pedir perdão, a gente acha que nós não somos dignos disso. Por causa do tamanho do nosso erro, por causa daquilo que a gente fez e talvez vai ser difícil não fazer de novo. Então você fala: por que eu vou pedir perdão? Se eu sou um pecador mesmo, eu sou, como é que, um termo teológico falando pro cara que não tem graça, né? Que carece da graça de Deus, eu sou esse desgraçado. Por que eu vou pedir perdão? E o inimigo fala: é isso mesmo, você não tem que pedir perdão, você não merece, você é podre.
E daí a gente não pede, achando que Deus não pode perdoar, como se o serviço, o trabalho de Cristo na cruz tivesse algum limite para qualidade ou quantidade de pecado. Não tem isso, ele apagou tudo, né? E eu acho que você, independente de achar que o seu erro é muito grande, talvez você tenha que conhecer outras histórias. Histórias de pessoas que estavam na lama e puderam desfrutar da graça de Deus, da graça de Cristo, da salvação. E você vai ver que se Deus perdoa até pessoas tão ruins, tão malvadas, seu pecado não é nada perto disso. Então, vamos ser um pouco realistas também com a maneira que a gente olha para o nosso pecado. Até porque, independente de se ele é muito grande ou não, Cristo pode tirar essa culpa de você e te perdoar. Então, o que eu quero focar aqui com vocês hoje é a gente saber pedir perdão. Não sei se vocês lembram, ou se depois vocês leram a oração do Pai Nosso, que eu apresentei aqui para vocês no curso, nesse mesmo curso na aula sobre oração. É dito ali para a gente, quando a gente está falando com Deus, para Ele nos perdoar, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, né? Eu estou parafraseando. Mas a ideia é o seguinte: eu sei perdoar. Eu quero que Deus me perdoe da maneira que eu aprendi a perdoar. Perdoe-me assim como eu faço, né? Então, olhando a oração do Pai Nosso, eu consigo entender, talvez seja um terceiro motivo porque eu acho que pedir perdão é uma coisa muito difícil, é porque oferecer perdão é fácil. A gente talvez vê a pessoa se humilhando, reconhecendo, e a gente não quer, e quando a gente vê uma pessoa tomando uma atitude como essa, a gente não quer botar mais peso nela, né? Puxa vida, reconheceu, falou, se arrependeu, é fácil oferecer perdão numa situação dessa. Por isso que eu realmente entendo que pedir perdão é muito complicado, principalmente quando a gente se achega a Deus. Então, para isso, eu quero fazer algo também muito prático com vocês hoje. Eu vou fazer uma reflexão dentro do Salmo 32. Eu vou ler ele todo com vocês. Na verdade, não vou ler ele exaustivamente, sendo do começo ao fim logo de cara. Vou separar ele em 4 partes aqui. Vou ler primeiro dos versículos 1 a 4, depois dos versículos 5 e 6, depois 7 e 8, depois 9 e 10, são 5 partes, né? E a conclusão, que é o versículo 11, tá bom? E a gente vai fazer um exercício aqui, que eu quero que você tente fazer esse exercício em casa, sozinho, depois no seu tempo de devocional. Vocês vão ver que eu tô com papéis aqui comigo, 3 folhinhas de papel sulfite A4, e onde eu fiz esse exercício, eu quero fazer ele aqui com vocês, pra vocês terem ideia de mais ou menos como eu fiz. Quero que vocês tentem aplicar isso da maneira de vocês na casa de vocês, para que vocês botem isso em oração, enxerguem, desenhem o que está escrito nesse salmo. E que Deus também abençoe vocês na prática desse exercício aqui. Vamos começar então, vou começar lendo dos versículos 1 a 4 do Salmo 32, e eu entro aqui no exercício que a gente vai fazer aqui, tá bom? Vamos lá, Salmo 32, começando a partir do versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor secou como o calor do verão. Daqui é um poema, né? Uma declaração aqui de Davi. E o que eu tentei perceber nesses primeiros 4 versículos aqui? Ele está falando que tem alguma coisa errada que ele fez, ele não chega a entrar em detalhes aqui, mas tem alguma coisa errada que ele fez. Nesses primeiros 4 versículos, ele apresenta o que foi esse erro dele, não de maneira detalhada, mas apresenta o que foi o erro dele, o que Deus fez com relação ao erro dele, e qual foi o resultado que ele viveu na prática com essa ação do erro, aquilo que Deus fez, e qual foi o resultado daquilo. E é isso que a gente vai estudar e analisar aqui. Bem simples, bem prático. Primeiro ele fala o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão
é perdoada. Simples, gente. O que está errado aqui? Ele cometeu alguma espécie de transgressão. Transgressão, igual uma outra versão aqui da Bíblia fala, é chamado também de iniquidade e também de rebeldia. Tá? Isso é transgressão. E ele fala, aquele que foi rebelde, aquele que cometeu um pecado, ele é bem-aventurado quando ele obtém perdão. E é óbvio que ele vai estar falando aqui, a gente leu isso daqui na sequência, principalmente no versículo 2 que ele apresenta, ele está falando com o Senhor isso. Quando o Senhor perdoa ele da sua transgressão, ou seja, ele tem algo errado que ele pede perdão. E qual que é o resultado? A ação de Deus é perdoar. Você tem um erro, a ação de Deus é perdoar. E qual que é o resultado disso? Ele começou falando. Ele é feliz, ele é bem-aventurado. Saber pedir perdão das suas transgressões e dos seus erros te levam à felicidade, a ser considerado bem-aventurado quando Deus efetua a ação do perdão na sua vida. Também no versículo 1 ele segue e fala assim, também é bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Olha que interessante isso daqui. Também como resultado que ele vai obter de ser bem-aventurado, Deus cobre o pecado dele. É muito interessante esse termo pecado coberto, e se a gente for pegar outras versões da Bíblia, ele vai estar geralmente traduzido como coberto mesmo, mas na NVI ele apresenta um termo que eu achei mais interessante. Ele fala o seguinte, bem-aventurado cujo o pecado foi apagado. Essa é a ideia de coberto, foi apagado. Aquele que se arrepende, se chega diante de Deus, apresenta o seu pecado em arrependimento, pede pelo perdão de Deus, Deus apaga, ele cobre aquilo, não olha mais. Deus não vai ser aquele que vai olhar para você e vai apontar o dedo. Eu falo isso porque, como pai, a gente comete esse erro com bastante frequência. Insiste no erro da criança, insiste no erro do filho, né? Mesmo que ele se arrependeu, você ainda quer voltar àquele assunto, coisa e tal. Deus não faz isso. Pai extremamente amoroso, gracioso, misericordioso. Ele apaga, ele cobre. Seguindo aqui para o versículo, então vocês vão observar que se você apresenta seu pecado diante de Deus, ele te perdoa, ele apaga e você é feliz. No segundo versículo a mesma coisa, o resultado é o mesmo. É bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Interessante aqui também. Se você chega a Deus, você pede perdão pelo seu pecado, a sua iniquidade. Também eu fiz uma comparação aqui em outras versões sobre o significado de iniquidade, né? E aí aparece todo tipo aí de sinônimo, né? Transgressão, culpa, desobediência, enfim, são as maneiras que a palavra iniquidade também vai aparecer, tá bom? Olha, veja que esse exercício, para entender algumas palavras, eu tive que navegar aí por outras versões da tradução da Bíblia em português, tá? Eu estou lendo aqui com vocês a Nova Almeida atualizada, para quem tiver interesse em saber o que eu estou lendo, mas eu fui ler a NVI, eu fui ler a ARA, a RC, a NVT, eu li outras versões para pegar esses sinônimos e entender o significado aqui dos versículos e das palavras, tá bom? Não precisei ir para o hebraico, por exemplo, para uma língua original, porque eu também não tenho conhecimento, mas eu tenho ferramentas aqui no português que me ajudam a ter esse entendimento, tá bom? Vamos lá. Então, aquele que o Senhor não atribui iniquidade, de novo, aquilo que eu acabei de falar, o Senhor não fica falando de volta para você, você é um pecador, você é um pecador, você é um pecador. Ele não está atribuindo para você essa culpa, ou essa condição, ou essa característica. Ele simplesmente apaga, como a gente já viu. Depois ele segue aqui, em cujo o espírito não há engano, né? Em outras palavras que ele chama de engano aqui, pode chamar também de dolo, existem outras palavras. Então ele é bem-aventurado, o espírito dessa pessoa é transparente, ele não tem o que esconder, é o resultado disso. Observe a sua vida. Se você vive em pecado, você está com medo o tempo inteiro, que alguém vai aparecer do seu lado, por detrás de você, vai chegar, vai te pegar no flagra, você vai ser ali descoberto e vai ter que apresentar a sua, como eu posso falar,
a sua defesa daquilo que você está fazendo, né? Mas aquele que não tem engano, que não está escondendo nada, ele tem um espírito transparente, o espírito dele não tem engano, não tem segredo ali para esse cara guardar. E isso é muito legal, isso é muito bom. Eu me lembro também quando eu era pequeno, eu tinha um barulho que eu morria de medo lá em casa de escutar, era um molho de chaves do meu pai. Então eu lembro que quando meu pai chegava em casa, ele provavelmente tirava a chave do bolso, né? E saía um tanto de chave ali que ele tinha, fazia aquele barulho da maçaneta e tal, abria a chave. Eu tinha medo daquele barulho. E conversando recentemente, contando pra ele disso, ele achou engraçado e tal. Meu irmão olhou pra mim e falou assim, cara, é claro que a gente tinha medo. Coisa boa era a gente não tava fazendo, entendeu? Alguma coisa a gente tava fazendo de errado. E tinha talvez ali cobrir rapidamente para meu pai não abrir a porta de casa e ver a gente fazendo essa coisa errada. E geralmente era porque... não tô querendo me defender aqui não, tá? Só para vocês saberem aqui que é o negócio. Meu pai colocava uma planilha daquilo que a gente tinha que fazer em determinados horários. Estudar, fazer lição de casa, ler alguma coisa e tal. Aí tinha também na planilha as coisas que tinham que fazer no tempo de lazer. Geralmente a gente trocava. A gente cumpria a parte do tempo de lazer, videogame, coisa e tal. E usava a parte de estudo, leitura, como tempo de lazer também, né? Então era algo rápido, de ter que desligar o videogame rápido, alguma coisa assim. Então para meu pai não ver que a gente estava descumprindo aquele combinado que foi feito. E óbvio, eu estava querendo esconder alguma coisa, meu espírito não estava calmo, estava de alguma forma querendo enganar meu pai. Engano, dolo. Bem-aventurado é aquele em cujo espírito não há engano. É transparente, é limpo, não tem o que esconder. Toma aí meu celular, pode ver, porque eu tenho navegado. Eu não tenho entrado em páginas ocultas, eu não tenho baixado aplicativos para usar em segredo. Pode colocar um espião aqui no meu celular, não vai encontrar nada. Tenho andado reto. É isso que Deus espera da gente. E você, desta forma, será bem-aventurado. Terceiro versículo diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelhecendo os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, por dentro você está sofrendo com aquilo, se você não pede perdão, se você não se arrepende e expõe os seus pecados diante de Deus. Qual que é a solução divina para isso? O que Deus faz? Qual que é a ação dele? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Você, como filho de Deus, Deus espera o seu arrependimento. Espera que você chegue diante dele e peça perdão. Caso contrário, a gente só falou de coisa boa até aqui, né? Se eu peço perdão, acontece isso. Mas e se eu não peço perdão? E se eu calo os meus pecados? A mão de Deus pesa sobre a gente. Sabe por que isso? Eu vou falar uma coisa para vocês. Você é realmente filho de Deus. E Deus te ama como filho, e Ele realmente te ama. E se você é realmente filho dele, Ele vai te disciplinar. Porque como um pai bondoso e amoroso, Ele não vai permitir que o filho dele ande no caminho errado. Esconda aquilo que está errado dele. Até porque Deus está vendo. Deus vê o nosso coração. Não tem como a gente esconder nada dele. Só que Ele é bondoso, Ele espera a nossa atitude humana de chegar diante dele, pedir perdão para Ele liberar, apagar os nossos pecados, liberar o perdão. Se a gente não faz isso, ele também não está lá olhado, parado, esperando. Esse Felipe vai... Tá bom, cuidar do Lucas Tutui aqui, que o Felipe vai demorar para pedir perdão do pecado. Não, Felipe pede perdão. Pede perdão. De medidas mais fracas ou mais fortes, com cada um, ele vai ter um jeito de agir. E vai pesar a mão. E uma hora vai doer. Uma hora vai doer. Também, eu me lembro aqui na minha infância, uma vez que, eu só tenho coisa ruim para contar na minha infância, né? Só eu fazendo coisa errada, tentando enganar meu pai. Mas, não sei o que foi que aconteceu. Logo cedo, assim, meu pai ainda estava dormindo. Não sei o que eu fiz de errado. Sempre meu irmão e eu ali fazendo alguma coisa errada, né? Meu pai teve que acordar, e já no que ele acordou, aquelas coisas que depois talvez o Tutu vai ter que cortar, né? Ele levantou da cama dele e teve que nos disciplinar. Você que é filho de um crente sabe o que eu estou querendo dizer como disciplinar, né?
no nosso mundo mimimi politicamente correto, essas coisas não popem, né? Mas enfim, você já entendeu. Daí, ele usava geralmente a cinta dele para disciplinar o cara que tinha acabado de acordar. Tava morrendo de sono. Eu sei que quando ele soltou a cinta, ele tinha todo um procedimento na parte de disciplina, sempre muito correto, nunca nervoso ou exaltado. E, enfim, aí ele soltou assim a cinta, tal, deitado na cama de bruços, tal, soltou a cinta, não doeu nada. Aí foi no meu irmão, pá, também não doeu nada. Cara, em vez dos tontos ficarem quietos, a gente olhou pra cara do outro e caímos no riso, soltamos a risada assim. Meu pai veio ali, então não doeu. Foi lá e fez a gente chorar um pouquinho. E é isso que faz a mão de Deus sobre nós. Às vezes você está fazendo a coisa errada e fala, não deu em nada, vou continuar. Não deu em nada, vou continuar. Deus vai pesando a mão, e vai pesando, e vai pesando. Vai ter uma hora que vai doer. E não vai ser legal. Não vai ser bom. Você vai ter já caminhado milhas aí que vai ser difícil voltar atrás. Recuperar confianças, credibilidade. O buraco que você está se afogando é muito profundo. Mas Deus pesa a mão. E qual que é o resultado disso? Segue aqui no versículo 3 ainda que eu tô, né? Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Dor, sofrimento, por causa dessa mão que pesa. O versículo 4 vai seguir com o seguinte. Falou que a mão de Deus pesava, o vigor secou como o calor do verão. Além disso, você se seca, você se torna sem vigor, igual está falando a palavra de Deus aqui. Você não tem mais brilho. Você perdeu o seu brilho. Você perdeu confiança daquelas pessoas que você quebrou confiança se você está escondendo uma mentira, por exemplo. Que resultados que você quer para a sua vida, olhando esses primeiros 4 versículos que a gente leu aqui? Qual resultado você espera da sua vida? Ser um bem-aventurado que apresenta os seus erros diante de Deus. E Deus te oferece perdão. Além disso, Ele apaga, Ele cobre os seus pecados. E você é feliz, pode viver sem medo, de maneira transparente, com um espírito transparente. Ou você pode esconder os seus pecados. E Deus pesar sua mão sobre você e você sofrer. Seu vigor secar, sua credibilidade acabar. O que você quer? Por que é tão difícil para a gente pedir perdão? Se não faz sentido, vamos pensar agora, logicamente não faz sentido. Pera lá, se eu peço perdão, eu sou feliz. Agora, se eu não peço perdão, eu sou um cara que vive em sofrimento, sou um cara triste, né? Vamos usar aí os antônimos para facilitar a nossa compreensão. Por que é difícil pedir perdão para Deus? Que já está vendo tudo. Já está olhando, não tem como a gente esconder nada. Que burrice, né, gente? Que estupidez a gente não pedir perdão por causa de orgulho. É claro, isso é porque quando a gente peca, a gente está sendo já orgulhoso, né? A gente acha que é melhor do que Deus, que aquilo que Deus quer pra gente não serve, por isso que a gente peca. É uma atitude orgulhosa. Pecado é orgulho. A gente rejeita aquilo que Deus fala e resolve seguir com aquilo que a gente quer. Mas, se a gente para pensar logicamente, agora racionalmente, a palavra de Deus ensina isso pra gente, igual a gente viu. É fácil, é só chegar, pedir, se arrepender. E Deus limpa. Eu usei o exemplo aí de você estar cavando um buraco muito profundo, né, enquanto você esconde seu pecado. Vamos usar essa analogia para a gente entender isso. Você está cavando um buraco. Cada pecado que você faz é você cavar um tanto desse buraco. Quanto mais você peca e não se arrepende, mais fundo, mais terra você está tirando e mais fundo você está entrando dentro daquele buraco. Vai ser mais complicado subir. Vai ser mais doloroso o processo de volta. Deus vai colocando a terra ali para você subir gradualmente.
Ele vai te colocar para cima, ele vai cobrir aquele buraco com a terra, mas a subida vai ser mais difícil, porque você caiu mais fundo. Deus pesou, a sua queda foi mais profunda. Agora, você errou, você cavou o buraco. Imagina, aqui está o buraco, você errou um pouquinho, você já se arrependeu? Olha como é mais fácil aí, ó. Olha, pim, pim, pegou, saiu, pum, já saiu. É mais fácil, tem menos peso, tem menos tristeza, tem menos circunstâncias e consequências envolvidas aí. Pensa, olha, tenta, talvez na percepção de adolescente de vocês, eu falo isso porque eu também fui um adolescente e me lembro bem disso com clareza. A gente não tem noção de longo prazo, de planejamento, de olhar para frente. A gente acha que a nossa vida está aqui, né? É igual diz aquela música do Bon Jovi, né? It's my life, it's now or never, né? É minha vida, é agora ou não é mais. Então a gente acha que a nossa eternidade é esses anos que a gente vive na adolescência. Pensa lá para frente no que você quer conquistar, no que você quer colher. Qual vai estar o tamanho do seu buraco se você olhar para frente? O tempo de pedir perdão é agora. Se Deus, você está vendo essa palavra, Deus está apresentando isso para você agora. Absorve, aproveite dessa verdade agora. Ok? 4 versículos que eu li com vocês. E a gente já pode tirar conclusões práticas extremamente profundas no que diz da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. E simples. E coisa simples, gente. Chegar para Deus, pedir perdão. O que Ele vai fazer? O que você vai ganhar com isso? Se eu não fizer, o que Deus vai fazer comigo? E o que eu vou ganhar com isso? 2 caminhos. Eu vou solicitar, pedir que vocês façam um exercício com os demais versículos aqui desse salmo, né? O versículo 5 e 6, ele vai falar sobre o pecado, sobre o que a pessoa que ama a Deus faz quando ele peca e o que Deus oferece para essa pessoa. Nos versículos 7 e 8, ele vai também de novo falar do caminho do homem que reconhece o seu pecado e faz suas súplicas. E o que Deus faz na vida dessa pessoa. Faça esse exercício, faz uma tabelinha assim, versículo 5, o que é o erro aqui, o que acontece com o homem que busca Deus, qual que é a atitude dele, o que Deus faz, 3 coluninhas, desenha isso, faça esse exercício dos versículos 5, né, 5 e 6, depois o 7 e o 8, o 9 e o 10, eu quero que vocês observem quais são as instruções divinas que o Senhor dá. Ele está falando, quando nos versículos de 5 a 8 fala da atitude do homem piedoso, nos versículos 9 e 10 ele vai falar das consequências e do alerta para você não viver de modo impiedoso, como o ímpio. Então Deus faz alguns alertas, ele mostra como é que é o ímpio. O ímpio não obedece, o ímpio não tem entendimento. Então por isso quando eu chamei de burrice, o fato da gente não pedir perdão aos nossos pecados, porque o versículo vai falar isso mais para frente. O ímpio age sem entendimento. Deus compara atitudes impiedosas e o ímpio, nesses versículos 9 e 10, como cavalo e mula. Essas são as palavras do salmista aqui. E fala, se você tiver atitudes de mula, de cavalo, que você não tem entendimento racional, né, presente o divino para nós desde a criação, você vai sofrer. É isso. Então faz esse exercício, desenha esses versículos aqui mais para frente. Comece do versículo 1 a 4. Mas eu não quero deixar de passar da conclusão com vocês, que é o último versículo aqui, o versículo 11. Vou ler com vocês. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Aqui a gente pode ver a plenitude, o relacionamento pleno do Deus e do homem que tem o seu pecado confessado e posteriormente coberto por Deus. Alegre-se no Senhor. Celebre, regozijem. Quem? Ó justos, Deus te chama de justo. Exultem todos vocês que são retos de coração, justo, anda no caminho correto. Deus escreveu o seguinte aqui: o homem piedoso
que confia no Senhor e confessa seus pecados a Deus, recebe alegria no Senhor. E por ele é chamado de justo. E com seu coração reto, ele se alegra e exulta. Olha que bonito isso, gente, que esse versículo fala. A gente tem um elogio de Deus. Deus não só apaga as nossas transgressões, como Ele também nos elogia. Ele nos chama de justo, homem de coração reto. E fala, celebre, alegre-se. O que você quer para a sua vida? Alegria ou tristeza? Se você quer alegria, reconheça os seus pecados. Confesse-os a Deus. Se você tiver que tratar com pessoas, eu aconselho você a buscar ajuda antes, para saber como tratar esses pecados com as pessoas. Mas primeiro, confesse-o a Deus. Segundo, se tiver pessoas envolvidas, nos procure. Tutue, toda a equipe da liderança, a Dani, sua esposa. Nos procure. A gente quer te ajudar. Agora, se você quer ver uma vida triste de sofrimento, é simples, continua fazendo o que você está fazendo, que é pecar e não apresentar seus pecados diante de Deus. Espero que não seja essa a sua decisão. Que Deus tenha misericórdia de nós, de todos nós, nos abençoe e nos ajude a fugir desse orgulho estúpido, burro, para que a gente possa viver uma vida plena com Ele, de alegria, uma vida inteligente, racional, alegre diante de Deus. Como? Confessando nossos pecados. Deus abençoe você. Esse foi o que eu já falei no começo, a última aula desse nosso curso. Nós nos vemos no nosso próximo curso, que será divulgado aí posteriormente. E que você tenha uma boa semana, um bom domingo, e Deus te abençoe.